Para entender por que o corpo parece criar uma resistência teimosa à perda de peso após os 40 anos, imagine que seu metabolismo é como uma conta bancária que, de repente, muda as regras de juros sem te avisar. Durante os 20 e 30 anos, você tinha uma margem de erro maior. O corpo queimava energia com rapidez, quase como uma fornalha sempre acesa. Mas, ao cruzar a linha dos 40, ocorre uma mudança silenciosa na engenharia química interna. Nas mulheres, a oscilação do estrogênio começa a dar os primeiros sinais, enquanto nos homens, a queda gradual da testosterona altera a forma como o organismo decide onde estocar energia. O resultado é aquela sensação frustrante de que você está comendo as mesmas coisas de sempre. Mas o ponteiro da balança insiste em subir, concentrando-se quase sempre na região abdominal. Essa gordura que se acumula agora não é apenas uma questão estética, mas um reflexo de um sistema hormonal que está tentando encontrar um novo equilíbrio. O cheiro da comida parece despertar uma resposta diferente no seu corpo. O pãozinho do café da manhã, que antes era apenas energia, agora parece ser transportado diretamente para as células de gordura. Isso acontece porque a nossa sensibilidade à insulina diminui com a idade. É como se a fechadura das suas células estivesse ficando enferrujada, e a chave, que é a insulina, precisasse fazer muito mais força para colocar o açúcar para dentro. Quando o açúcar não entra na célula para virar energia, ele sobra no sangue, e o corpo, em um mecanismo de defesa, o transforma em gordura estocada para uso futuro que nunca chega. O grande segredo para destravar esse processo não está em passar fome, mas em mudar o sinal químico que você envia para o seu cérebro todos os dias. Muitos de nós cometemos o erro de tentar compensar a desaceleração do metabolismo, aumentando o exercício cardiovascular de forma exaustiva ou cortando calorias drasticamente. No entanto, aos 40, o seu corpo interpreta a restrição extrema como um estado de perigo, o que aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol alto é como um comando de bloqueio para a queima de gordura. Ele avisa ao organismo que tempos difíceis virão e que é preciso segurar cada grama de estoque energético a todo custo. Por isso, aquela caminhada acelerada ou a dieta restritiva demais podem, ironicamente, estar impedindo você de emagrecer. Para reverter esse quadro, precisamos focar na preservação do nosso tecido mais precioso, o músculo. Pense na musculatura como o ar-condicionado de uma casa. Quanto mais potente ele for, mais energia ele gasta, mesmo quando está no modo econômico. Após os 40, perdemos massa muscular naturalmente se não fizermos nada para impedir. A solução prática que você pode começar a observar hoje mesmo é priorizar o consumo de proteínas de boa qualidade e o estímulo de força, mesmo que leve. Isso envia um sinal hormonal de construção e vitalidade, acordando o metabolismo adormecido. É uma conversa nova que você estabelece com seus hormônios, mostrando que você ainda está ativo e que o corpo não precisa entrar em modo de hibernação. Lembre-se sempre que essa fase da vida exige uma estratégia mais inteligente e menos agressiva. O objetivo é trabalhar a favor da sua nova biologia, e não contra ela. Pequenos ajustes na rotina de sono, por exemplo, podem ser mais eficazes para a queima de gordura do que horas de academia, pois é durante o descanso que os hormônios de crescimento e reparação agem. É importante ressaltar que essas orientações buscam educar sobre o funcionamento do corpo e não substituem o acompanhamento de um endocrinologista ou nutricionista, especialmente para avaliar a necessidade de reposições ou ajustes específicos na sua saúde. Ao ajustar as velas para navegar a favor das suas mudanças hormonais, você descobrirá que os 40 anos podem ser, na verdade, o auge da sua forma física e mental, com um corpo que responde à inteligência e não apenas ao esforço bruto. Para destravar esse motor que parece ter emperrado, precisamos olhar para as engrenagens ocultas que comandam o seu apetite e a sua queima de gordura, os hormônios. Imagine que o seu corpo é um condomínio e os hormônios são os porteiros. Até os 30 e poucos anos, esses porteiros eram ágeis, abriam as portas para a energia entrar e sair com facilidade. Após os 40, é como se esses porteiros estivessem cansados ou distraídos. A base científica para essa mudança está na diminuição da eficiência mitocondrial.
As mitocôndrias são as pequenas usinas de força dentro das suas células. Evidências sugerem que, com o passar das décadas, essas usinas perdem a capacidade de converter gordura em combustível de forma tão eficaz quanto antes. Aqui entra o conceito da resistência à insulina, que se torna muito mais comum nesta fase da vida. Pense na insulina como um entregador que traz glicose para as suas células. Quando você tem 20 anos, a célula abre a porta imediatamente. Aos 40, a célula começa a fingir que não está em casa. O entregador, então, deixa a encomenda na calçada, que no caso do seu corpo é a sua corrente sanguínea. O pâncreas, notando que a entrega não foi feita, envia ainda mais entregadores, mais insulina. O problema é que níveis altos de insulina no sangue são como um cadeado eletrônico que impede a queima de gordura. Enquanto a insulina estiver alta, o seu corpo está no modo de armazenamento, nunca no modo de utilização de estoques. É por isso que as metáforas de calorias que entram contra calorias que saem muitas vezes falham após os 40. Não é apenas uma questão de quanto você come, mas de como o seu ambiente hormonal responde ao que você come. Estudos indicam que o declínio hormonal, como a queda do DHEA e do hormônio do crescimento, GH, pode contribuir para uma redistribuição da gordura, que deixa de ficar sob a pele, subcutânea, e passa a envolver os órgãos, gordura visceral. Essa gordura interna é metabolicamente ativa e produz substâncias inflamadas, criando um ciclo onde a própria gordura dificulta a perda de mais gordura. Mas não se desespere, pois a biologia não é um destino fechado. A ciência também mostra que o corpo responde de forma extraordinária a mudanças de estímulo. Por exemplo, a introdução de períodos de descanso digestivo ou a troca de carboidratos refinados por gorduras saudáveis e fibras pode sensibilizar novamente essas células. É como se você estivesse limpando a fechadura enferrujada para que a chave volte a girar sem esforço. Quando você reduz a carga de trabalho do pâncreas, os níveis de insulina baixam e, de repente, o corpo recupera o acesso aos estoques de gordura abdominal que pareciam intocáveis. Outro fator essencial é o papel da tireoide, que atua como o termostato do seu corpo. Muitas vezes, após os 40, esse termostato baixa alguns graus por conta de deficiências nutricionais sutis ou estresse acumulado. Evidências sugerem que o equilíbrio de minerais como selênio e zinco é fundamental para que o hormônio da tireoide seja convertido em sua forma ativa, aquela que realmente faz você queimar energia. Portanto, o que estamos buscando aqui não é uma dieta de privação, mas uma estratégia de ajuste fino. Ao fornecer os nutrientes certos e sinalizar ao corpo que não há escassez, você permite que o metabolismo saia do modo de sobrevivência e volte para o modo de abundância energética, onde queimar o excesso de gordura volta a ser uma tarefa natural e não um sacrifício impossível. À medida que a estratégia avança, você começa a perceber que o segredo para destravar o corpo aos 40 anos não é lutar contra a biologia, mas parar de cometer os erros invisíveis que a maioria das pessoas faz por puro instinto. O erro mais comum, e talvez o mais destrutivo, é acreditar que para emagrecer nesta fase, você precisa de mais esforço e menos comida. Muitas pessoas tentam resolver o problema se matando em exercícios de longa duração e baixa intensidade, como horas de esteira, enquanto cortam drasticamente as gorduras e proteínas da dieta. O resultado? Você se sente exausto, seu humor desmorona e o seu corpo, percebendo a perda de massa muscular, decide queimar ainda menos calorias para sobreviver à sua própria rotina. Gere uma identificação agora. Você já sentiu que, mesmo comendo pouco e se exercitando, sua barriga parece inchada e seu músculo parece mole? Isso acontece porque você está ensinando seu metabolismo a ser econômico em vez de ser eficiente. A solução prática para virar essa chave é focar na densidade nutricional. Imagine que seu corpo é uma empresa que está em crise. Se você corta o orçamento, calorias, sem investir em infraestrutura, nutrientes e músculos, a empresa quebra. A solução é investir naquilo que traz retorno. Para o seu corpo, isso significa aumentar a ingestão de proteínas logo na primeira refeição do dia. Isso estabiliza a grelina, o hormônio da fome, e evita que você tenha picos de insulina à noite,
que é quando o seu corpo mais tende a estocar gordura. Ensine a si mesmo a observar algo que quase ninguém nota: a sua temperatura corporal e o seu nível de força ao longo do dia. Se você está sempre com as mãos frias e se sente fraco, seu metabolismo está em modo de hibernação. Uma técnica poderosa que você pode aplicar a partir de amanhã é o treinamento de força intervalado. Em vez de 1 hora de caminhada, tente 10 ou 15 minutos de movimentos que desafiem seus músculos, como agachamentos ou flexões. Isso gera o que a ciência chama de consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Na prática, significa que seu corpo continuará queimando gordura por horas depois que você já parou de se exercitar. Algo vital quando os hormônios naturais de queima já não estão no topo. Outra interação mental necessária é refletir sobre o seu nível de estresse. Aos 40, o cortisol é o maior inimigo da sua cintura. Se você vive correndo e sob pressão, seu corpo entende que você está em perigo e protege a gordura da barriga como uma armadura. Introduzir pequenos momentos de pausa e melhorar a higiene do sono não é luxo, é uma estratégia metabólica de emagrecimento. Quando você dorme mal, sua resistência à insulina piora no dia seguinte, fazendo com que você deseje doces e carboidratos de forma incontrolável. Ao quebrar esse ciclo de erro e punição e substituir pela nutrição inteligente e descanso reparador, você finalmente dá ao seu sistema hormonal a permissão que ele precisava para liberar a gordura estocada. Chegar ao final desta reflexão sobre a maturidade do corpo é, na verdade, um convite para uma nova liberdade. Você percebe que destravar a queima de gordura após os 40 não é sobre punição, mas sobre compreensão. O seu corpo não está falhando. Ele está apenas operando sob um novo manual de instruções que você finalmente começou a ler. Quando você para de brigar com o espelho e começa a nutrir suas células com a inteligência que essa fase exige, uma paz profunda se estabelece. Aquele peso que parecia impossível de carregar, tanto o físico quanto o emocional, começa a se dissipar, dando lugar a uma versão sua muito mais consciente, forte e resiliente. É um momento de profunda conexão. Sinta o impacto de saber que você não é vítima dos seus hormônios, mas o regente da sua própria orquestra biológica. Pequenas mudanças, como escolher uma proteína de qualidade, respeitar o seu sono e dar ao seu músculo o estímulo que ele pede, são atos de respeito por uma estrutura que te trouxe até aqui e que ainda tem décadas de vitalidade para oferecer. Essa sensação de controle e clareza é o verdadeiro segredo que as dietas milagrosas tentam vender, mas que só a paciência e o conhecimento podem entregar de forma sustentável. No entanto, é vital manter a serenidade e a segurança nesse caminho. Lembre-se sempre de que cada organismo carrega uma história única de saúde e genética. As informações que discutimos aqui têm o objetivo de te empoderar e educar, mas elas nunca devem substituir o olhar atento de um médico ou profissional de saúde. Se você planeja fazer mudanças drásticas na sua alimentação ou iniciar uma rotina intensa de exercícios, especialmente se houver condições de saúde pré-existentes, consulte sempre o seu médico de confiança. O acompanhamento profissional é a rede de segurança que garante que sua evolução seja constante e segura. Finalize este ciclo com uma sensação de renovação. Você agora entende que os 40 anos não são o início do fim, mas o começo de uma fase onde a inteligência substitui a força bruta. Olhe para o futuro com a certeza de que seu metabolismo pode sim ser seu aliado e que cada escolha consciente é um investimento em uma vida longa, ativa e cheia de energia. O poder de transformação sempre esteve dentro de você, esperando apenas pelo sinal correto para ser ativado. Sinta essa força, confie no processo e celebre a cada dia a vitória de estar em plena harmonia com o seu próprio corpo.